Hebreus, capítulo 10. O Ministério de Louvor estava cantando, Deus estava me dando umas referências, e eu sentei para marcar. E aí, antes de vir para cá, sumiu tudo. E aí eu falei para o Marcelo, sumiu, não sei onde que está as referências, eu só marquei com a caneta, mas eu não deixei ali para se localizar. E aí eu pensei assim, acho que eu vou trazer o ministério para cantar, e daí que eles cantam eu vou lembrar. Mas daí Deus me ajudou ali, eu lembrei da referência. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Nós vamos ler o 12, para nós não ficarmos uma leitura muito extensa. 10, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos é o 13. Colocados como estrado dos seus pés. Eu queria ver se tu estava acompanhando. Porque como com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, aonde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado, ou não há mais sacrifício, ou não há mais oferta. Então, irmãos, nessa noite, eu quero que você entenda uma coisa: a tua posição em Cristo Jesus. Nós entendemos que a graça, ela é um favor, mas a graça também é Cristo Jesus. E nós precisamos viver em Cristo Jesus e através dessa graça fazermos a sua vontade. Mas o que nós precisamos entender de uma vez por todas, que nós sim éramos pecadores antes de receber o sacrifício de Jesus. Mas após recebermos o sacrifício de Jesus, nós não somos mais considerados pela Bíblia e por Deus pecadores, mas justificados ou justos. A Bíblia diz que para Deus nós somos justos. E olha que interessante, Hebreus capítulo 10, ele vai falar que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. E nós vamos ver que em Hebreus ele vai falar que todo ano precisava ser entregue uma oferta pelo pecado. Então todo ano a Israel vinha trazer uma oferta pelos seus pecados que cometeram, pedir perdão, oferecer um sacrifício para que então fossem perdoados pelos pecados. E é interessante que havia vários processos que eles teriam que fazer. Vários processos que eles teriam que fazer para que eles fossem purificados. Só que olha o que acontecia. Eles vinham entregar a sua oferta, eles eram purificados, mas quando eles saíam dali, eles não estavam mais justos aos olhos de Deus. Eles precisavam voltar no outro ano para oferecer sacrifício pelo pecado. E a gente vai encontrar muito crente que todo domingo ele está tentando resolver o problema do pecado com Deus. E ele não entendeu nada sobre o pecado.
Então todo domingo ele está tentando lutar contra uma coisa que por Deus já foi resolvida. Ele só precisa entender a posição, e a partir da posição ele vai ter a mudança de vida. Mas quando eu não entendo isso, eu sou enganado pelo diabo. Lembra, irmãos, quando nós falamos sobre a salvação, que muitos tinham dúvida que a salvação se perdia? O inimigo consegue fazer com que o povo de Deus fique andando em voltas, tentando conquistar aquilo que já foi conquistado. E há muitas pessoas tentando, na sua força, do seu jeito, nas suas leis, nas suas formas, de vencer o pecado, quando o pecado já foi vencido. O que você precisa entender, que eu sou justificado, e a partir do momento que eu sou justificado, agora eu não posso mais olhar para mim, eu tenho que olhar para Cristo. Mas sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós olhamos para nós, para o nosso passado, nós olhamos para quem nós somos, e achamos que a partir disso nós vamos ter uma mudança de vida, ou uma mudança de realidade. A mudança de realidade está em você entender a sua posição, aonde você foi colocado, e que agora você precisa olhar para Cristo. Quanto mais eu olho para Cristo, mais parecido com Cristo eu fico. Quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo os meus erros, as minhas falhas, e pior eu me torno. Agora, é difícil entender, pastor, mas eu tenho ainda, pastor, eu tenho sido vencido ainda por pecados a qual eu não gostaria. Pastor, o problema do pecado é latente ainda na minha vida. É porque você ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz. Eu vou chamar aqui duas pessoas para me ajudar a fazer essa encenação. Vou chamar dois presbíteros. Rude, vem aqui para mim, por gentileza. Fica aqui. Presbítero Nilson, os irmãos, venham aqui. Sobe aqui. Pode subir aqui. Sobe um aqui. Olha que interessante. Sabe qual que é o problema? Nós achamos muitas vezes que nós somos pecador porque nós pecamos. Sim ou não? Se você for no dicionário, você vai procurar que pecador é aquele que comete pecado. Só que olha que interessante. Eu tenho um filho aqui, que está no colo da pastora Keila, apesar de ser lindo, bonitinho, puxou o pai. Porque vocês deram risada? Entendi? É que é verdade, né? E aí, olha que interessante. Ele já cometeu o pecado? Sim ou não? Ele cometeu o pecado? Quando que ele cometeu? Me diga aí. Ele tem 4 meses, ele nunca fez coisa errada. E aí? Olha que interessante que nós precisamos entender onde nós fomos colocados. Vou usar aqui o exemplo do Rude como Adão. A Bíblia diz assim, que todos pecaram por causa de quem? Porque Adão pecou, todos pecaram. Então, a posição quando você nasce é de pecador sem cometer pecados. Sim ou não? Então, o estado dessa criança é que ele não cometeu os pecados, mas ele já é pecador. Então, a posição, ele é inserido por causa daquilo que Adão fez. Olha que interessante, porque Adão pecou, todos pecaram. Vamos lá. Agora, a Bíblia diz, se pela ofensa de um veio o pecado sobre todos, né? Por causa da obediência de Jesus, todos foram considerados justos e já não são mais pecadores. Por causa de quem? Por causa de... Olha que interessante. Eu falei sobre posição e sobre estado. Qual que é a posição minha? Justo, justificado e não sou pecador. Qual que é o meu estado? Não, qual que é o meu estado? É o meu e o teu. Nós cometemos pecado.
Olha que interessante, essa criança, o estado dela não alterou nada, porque a partir dele nascer de Adão, essa criança se tornou pecador, diferente do estado dela. Irmão, isso é difícil de acreditar, que eu e você não somos pecadores, nós somos justificados e justos, apesar daquilo que nós ainda fizemos. Sabe por quê? Se eu, pela carne, sou pecador por causa do que Adão fez, e eu tenho mais fé em Adão do que em Jesus, eu tenho fé que por causa de Adão eu fui feito pecador. Mas eu não consigo acreditar que por causa da obediência de Jesus eu fui considerado justo e justificado. Vocês vão entender. Justo e justificado. Então, apesar de o meu estado não ser aquilo que a minha posição diz, para Deus, Deus olha para mim e não me vê como um pecador, mas Ele vê como um justo, justificado pela obediência do seu Filho. E aí, pastor, o que tem a ver isso? É que se eu vivo a minha vida pela carne, o que é viver pela vida pela carne? É você tentar reformar o teu passado. Irmãos, sabe tem costureira que trabalha com reforma em geral. Deus não é costureira que trabalha com reforma em geral. Nossa carne veio de Adão que pecou. E olha o que a Bíblia diz, João 6:62. Abra a tua Bíblia. Eu já vi gente ler esse versículo e não entendeu nada. Abra a tua Bíblia. O Espírito é o que vivifica. Irmãos, eu quero que você pegue essa palavra no teu espírito. O Espírito é o que vivifica. A carne, olha o que ele diz. Vamos lá, João 6:63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O espírito da vida. A carne não produz nada para se aproveitar, nada que se aproveite. Irmão, você não está entendendo? Deus não olha para o teu passado para determinar o teu futuro. Porque o teu passado da carne, ele não tem como ser mudado pela carne. Ele só pode ser mudado a partir de uma nova natureza. Olha que interessante, quando eu nasci, eu recebi a natureza da carne que Adão pecou. E através disso vem tudo aquilo que eu estou sofrendo, as maldições, os problemas, as dificuldades que vêm sobre a minha vida, sobre a minha alma. E olha o que Deus diz: eu não tenho pensamento nenhum em restaurar o que é para morrer. Agora eu te dei uma nova natureza, e a tua natureza diz que você é filho de Deus, por causa daquilo que Cristo fez na cruz. E se você é filho de Deus, assim como Jesus é, você é. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Quando você não entende a tua posição e você diz eu sou um pecador, você está dizendo que como você está no corpo de Cristo, Cristo é pecador. Irmãos, nós precisamos entender onde que nós somos colocados. Nós somos colocados em Cristo, assim como Cristo. Você é. Se por causa de Cristo obedecer, eu fui tornado justo e justificado, logo que eu aprendo, pode descer, irmão, obrigado. Logo que eu entendo, não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre aquilo que eu posso fazer para mudar a minha vida, é tudo sobre Ele.
Não é aquilo que eu posso fazer, não é aquilo que você pode olhar para o teu passado para trás, para transformar o teu passado, para que lá na frente as coisas venham mudar. É olhar para Cristo, é olhar para a graça de Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo quem eu sou, mas eu vejo a posição que Cristo me colocou. E apesar daquilo que eu fiz de errado, Cristo diz: você é justo. E quando eu entendo que eu sou justo, a minha posição, agora eu passo a agir em justiça. Eu não vou andar em justiça a partir daquilo que eu resolvo na minha carne, mas sim naquilo que eu entendo no meu espírito. Irmão, essa mensagem é forte. Você vai sair daqui entendendo, muitas coisas vão mudar na sua vida. Olha o que diz. Então no 9, então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Olha que interessante, irmãos. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O povo precisava fazer ofertas pelos seus pecados para que Deus o perdoasse. Agora Deus vai remover o primeiro, que é uma sombra, e vai colocar aquele que é a realidade, Cristo Jesus. Irmãos, pelo teu pecado, precisou apenas uma oferta. E essa oferta foi Cristo Jesus. 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Presta atenção, irmão. O problema do pecado na tua vida não é resolvido toda vez que você se arrepende. O pecado na sua vida foi resolvido de uma vez por todas. Para de ficar perdendo seu tempo naquilo que Deus não quer. Entenda que você é justificado. E a partir disso você vai começar a olhar para Cristo e vai começar a se desvencilhar do pecado que ronda na sua vida. Olha que interessante, coloca ali para muitas pessoas verem. O 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Não são feitas várias vezes. Vamos lá. Hebreus 9:12, 9:10. Feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre, quanto sacrifício? Um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Sabe como você vence o pecado que rodeia a sua vida? Sabe como você vence as maldições que vieram sobre a tua vida? Sabe como que você vence a vida que você está vivendo, aquilo que você herdou dos seus pais, aquilo que você herdou porque você veio de Adão? Você não vai conseguir se livrar a partir daquilo que você pode fazer, mas é sobre aquilo que Cristo fez na cruz. E quando eu entendo isso, eu entendo que um sacrifício foi feito. E assim como Cristo está assentado, até que seja colocado os seus inimigos, deixa lá, vai deixando o texto lá, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. A posição de um crente vencedor é assentado, sabendo quem ele é, por causa que Cristo fez ele ser justo e justificado. Ele está assentado, descansando, porque aquele que começou a boa obra vai terminar na minha e na sua vida. Vamos continuar a leitura. Hebreus 10:13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são o quê? Os que são o quê? Sabe o que você é? Você não é um pecador. Você é um santificado, justo. Vamos ver se isso está correto? 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24.
Irmão, isso aqui é para você entender de uma vez por todas que os teus pecados não são resolvidos pelo quanto você sabe arrepender. Que nem para se arrepender nós prestamos. Você vem numa escola aí que eu vou te mostrar, vou te ensinar. E Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Olha que interessante. Por suas feridas vocês foram. Irmão, você não é curado por aquilo que você faz. Você não é curado por aquilo que você, eu fiz tal coisa para ser curado. Não, você não faz. Você precisa olhar para Cristo. É Cristo quem cura as feridas da sua alma. É Cristo quem transforma você. É Cristo quem muda. E Ele só vai trabalhar a partir da nova natureza. Vamos voltar lá para Hebreus. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: e esta é a aliança que farei depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha a aliança que Ele fez: porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento, e acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Irmãos, se Deus diz que Ele não lembra dos teus pecados, por que você lembra dos teus pecados? A Bíblia diz que nós precisamos ser livres da má consciência. O que é má consciência? É quando você fica relembrando os pecados e aquilo fica atormentando a sua vida e você tem medo de progredir espiritualmente, porque os pecados estão segurando você. Agora, quando você entende a tua posição, eu sou justo e justificado, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez na cruz. É Ele quem me justifica. Você vai se tornar parecido com Ele, porque você entendeu a sua posição. E o seu estado vai ser alterado, mas a sua posição nunca é alterada. Agora olha que interessante o que nós estamos aprendendo sobre lei e graça. Mas sabe qual que é o problema? Hoje nós estamos, nesses tempos, tendo que voltar a ensinar a igreja a voltar para o evangelho puro e simples de Jesus, a voltar e entender o que Jesus quer ao nosso respeito, sobre a nossa salvação. Por quê? Porque muitos anos a igreja, ela foi ensinada com a lei. Se você fizer isso, Deus vai atropelar você, Deus vai matar, Deus vai fazer. Se você não der o dízimo, Deus vai pegar você, vai te arrebentar. Pelo medo. E quando nós ensinamos pelo medo, nós estamos fazendo com que a lei seja dito. Agora quando você explica e diz assim: olha, Cristo ama você, indiferente do seu estado, a sua posição continua a mesma. Agora você vai entregar o teu dízimo porque você entendeu o princípio de gratidão. Não é por medo do que pode acontecer, mas sim por gratidão. Quando você entende que você precisa ser grato com aquele que ama você, indiferente daquilo que você faz, você não vai querer ser ingrato. Agora, muitas vezes as pessoas não faça isso, não toque naquilo. Eu tenho que dar ordens para você naquilo que você tem que fazer, ou deve fazer ou não deve fazer. Eu quero ser como Moisés na sua vida. E a Bíblia não nos chamou para ser Moisés na sua vida. Ele nos chamou para ser a graça sobre a sua vida, para ministrar a graça sobre a sua vida. E nós pensamos que a lei pode trazer algum benefício. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios. Vamos ver o que Deus pensa em Coríntios 3. Capítulo 3. Olha que forte isso. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem. Irmão,
toda vez que você pensa assim, eu preciso fazer tal coisa para mudar, para melhorar. Aí Deus diz assim, está tentando melhorar aquilo que eu estou querendo destruir. O Espírito é o que vivifica. Irmão, eu vejo tanta pessoa falando de Bíblia, fala um versículo que não teve um entendimento. O Espírito vivifica. A carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Se tiver a revelação, não vai tentar transformar a sua vida a partir daquilo que você é, mas aquilo que Cristo fez por você na cruz, a partir da nova natureza em Cristo Jesus. O qual nos fez também capaz de ser ministros de um novo testamento, não da letra, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha o que ele vai dizer que a lei é. E se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, olha o que é o ministério da lei, ministério da morte e ministério da condenação, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, a qual nós fomos alcançados. Olha que forte isso, irmãos. Eu já estou chegando ao fim da mensagem. O ministério da morte, a qual foi entregado por Moisés. Moisés, quando ele recebeu as leis, e ele estava andando com Deus, a Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. Então sabe o que o povo falou? O que Moisés fez? Ele colocou um véu sobre o rosto, para que as pessoas, né, não fossem, alguns, né, eles se incomodavam com a glória que eles viam, era forte demais, era demais a glória que estava sobre o rosto de Moisés. E agora Moisés vai colocar o véu sobre o seu rosto, para que a glória fosse contida. Mas quando Moisés coloca o véu, ele não estava colocando para esconder o seu rosto, a glória. Ele estava escondendo porque a glória já não estava mais no seu rosto. Moisés estava tentando parecer ser alguém que ele não era. Moisés queria que o povo respeitasse por aquilo que Deus tinha feito antes e não por aquilo que ele era. E ele colocou o véu para que o povo não visse que a glória já tinha ido da vida dele. E agora, Deus diz para nós, mas nós com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Não é a nossa glória, não é aquilo que nós somos, mas aquilo que Cristo é. Eu e você precisamos refletir a glória de Cristo. Quanto mais você conhece a graça, mais a sua vida é mudada. E para nós finalizarmos, olha que interessante, para você entender o fechamento dessa mensagem. Um dia um jovem rico, eu falei para o pessoal na escola aqui, chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ele vai falar para Jesus sobre o que ele fazia. Irmãos, muitas vezes nós queremos chegar para Deus e mostrar as nossas coisas boas. Ele diz: bom mestre, e Jesus diz o quê? Não há nenhum bom, o único que é bom é o meu. Já quebrou com o jovem. E o jovem: eu honro meu pai, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou na igreja, eu observo os mandamentos, o que mais que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me siga. O que o jovem fez? Não, tem que vender tudo que eu tenho, os meus bens, tudo aquilo que eu tenho. Ele voltou triste, porque era impossível para ele cumprir mais aquilo. Ele já tinha cumprido tudo, mas a lei é assim: ou você cumpre tudo, ou se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. E o jovem voltou triste. Mas olha que interessante, um dia Jesus está passando e Zaqueu sobe numa árvore para ver. Ele era coletor de impostos. Talvez ele não fosse um ladrão, mas a galera que andava com ele era ladrão.
E olha que interessante. Zaqueu sobe na árvore, sabendo que era pecador, reconhecendo as suas falhas. E aí Jesus está passando por baixo e olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha que forte. Irmãos, o jovem chegou, jovem rico. Jesus nem falou para ele, eu quero ir lá na tua casa. O jovem chegou querendo mostrar a aparência de bom, aquilo que ele não era. Irmãos, nós precisamos entender quem nós somos para se relacionar com Deus. E aí ele diz, hoje me convém pousar na sua casa. Desce depressa e vamos para a tua casa. Acha a referência, coloca para mim ali, Jônio. E olha o que aconteceu. A graça agora está caminhando para a sua casa. A graça está indo para a casa de Zaqueu. Sabe que eu e você não entendemos? Não foi eu e você que escolhemos a Cristo. Ele nos encontrou no caminho e disse, ei Zaqueu, desce depressa, porque eu vou morar na sua casa. Aleluia! Deus não escolheu você por aquilo que você era ou por aquilo que você podia fazer, mas Ele viu em você aquilo que ninguém vê. Ele sabe o começo e Ele sabe o fim. Não se preocupa com o que está acontecendo. Deus já viu o fim e Ele vai transformar a sua vida, e você vai cumprir sim o propósito de Deus. A graça está indo para casa. A graça está indo para casa. Quando a lei quis conversar com Jesus, Jesus disse, vai vendo tudo. Voltou triste. Agora a graça está caminhando para casa. A graça chega na casa de Zaqueu e senta com Zaqueu e conversa com Zaqueu. Acha lá a referência que ele vai dizer. Coloca lá. Olha o que Zaqueu vai dizer. Irmãos, não tente mudar a partir da sua força. Convide a graça para andar com você. Olhe para Cristo, olha para aquilo que Cristo diz, que você é justificado. Se a Bíblia diz que eu sou justificado, eu sou justificado. Para frente. Vai, recebeu com alegria. Volta ali. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele hospedou na casa de um pecador. Olha a nossa história, irmão. Vai lá. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, irmãos, na lei você tem que dizer, você tem que dar o dízimo, senão o devorador, o Satanás do inferno vai acabar com tudo. Aí a pessoa volta triste, eu não consigo fazer isso que o pastor está falando. Eu até quero fazer. Agora quando você convida a graça para ir para a tua casa, quando você convida a graça para ir para a tua casa, ela chega lá, ela vai te constranger. Jesus vai constranger você. E aí não vai precisar ele te pedir nada. Você vai dizer, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Irmãos, essa é a tua história, essa é a minha história. Convida Jesus. Fala, Jesus, eu quero andar com você. Mas a gente pensa, não, Deus já fez a sua parte, agora eu tenho que fazer a minha. Não! Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Se ele começou, ele vai concluir. Jesus não falou, Zaqueu, você dá metade do que você tem para os pobres. Ele diz, olha, dou metade do que eu tenho para os pobres. E se alguém eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Irmãos, o cara ficou mais convertido que nós, porque levou Jesus. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Você não é filho de Abraão por aquilo que você faz. Aliás, Deus não espera que você faça nada, só reconheça a sua posição. E você é justo e justificado por Deus, por aquilo que Cristo fez na cruz. E Ele diz para você, hoje chegou salvação na sua casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Você é filho de Abraão. A Bíblia diz que há promessas para os filhos de Abraão. Você é filho de Abraão, através da fé em Jesus. E o Senhor vai mudar a sua história, a vida da sua família. Eu quero convidar você para ficar de pé.
Hebreus 9 e 18. 9 e 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Sabe o que é iniquidade? É aquilo que eu faço sem Deus. Aquilo que eu faço achando que eu fiz sozinho. O que não é iniquidade? Aquilo que eu sei que é só a graça de Deus sobre a minha vida para fazer. E olha que forte. No final. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Irmãos, nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você que você não é aquilo que Satanás traz sobre a sua mente, dizendo sobre os seus pecados. Esse velho homem, ele vai morrer todos os dias. E quando ele quiser se levantar, porque esse aí você não vai conseguir mudar, o novo homem que se reveste de glória em glória, a nova natureza de Deus que está sobre a tua vida, ela vai ter o domínio sobre o pecado. Ela vai ter o domínio sobre a velha natureza. O homem, quando ele pecou, Deus tinha dado para ele, e falou para ele que era para ele dominar. Fugiu outra palavra. Dominar. Era dominar e... Qual que era? Me ajude lá. As duas ordens que Deus deu. Não. Olha que coisa, fugir da cabeça. Dominar. Fugiu. Não é para falar. Irmão, a minha cabeça aqui está cheia de coisa para falar. Olha que forte que eu estou querendo dizer para você. Deus deu o domínio para o homem perdeu o domínio. E hoje, quando a velha natureza ela quiser voltar e dizer assim: você viu como que vem a sua família e você vai viver isso? Você viu que sobre a sua casa todo mundo se separa? Você não faz mais parte daquela casa. Eu tenho uma notícia para você. Você recebeu uma nova natureza, e essa nova natureza diz que você é filho de Deus. Quando a velha natureza vir falar sobre você que você vai repetir os mesmos erros dos seus pais, entenda que há uma nova natureza. Essa nova natureza nasceu de Deus. E se essa nova natureza nasceu de Deus, ela vai dominar sobre os desejos, sobre os erros, sobre as maldições que vêm sobre a sua e a minha vida. Então você precisa entender de uma vez que o Senhor te deu, e através do Espírito você consegue dominar sobre aquilo que vem sobre a sua vida. Amém? Eu quero chamar você para orar, você que entendeu essa palavra, você que tem lutado, você que tem aqui Gênesis 2:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha que Deus dá a ordem de domínio. Mas sabe o que acontece com o homem? O homem perdeu o domínio. E como que nós restauramos o domínio? Através da nova natureza. Você consegue vencer as paixões, os pecados, os erros, as falhas que estão sobre a tua vida, e ter uma nova vida. Eu quero orar por você que talvez você olha, hoje mesmo você olhou e falou: olha o que eu fiz de errado, e isso paralisou você. Eu quero orar por você, porque a partir de hoje você entende que você tem uma nova natureza. Você não é aquilo que o diabo fala na sua mente, você é filho de Deus. Eu quero orar por você. O diabo não vai fazer na tua família o que aconteceu nas outras famílias da sua casa, porque você é filho de Deus, e você vai vencer as tuas guerras no descanso, descansando que Cristo é quem transforma a sua realidade. Você vai viver a realidade de Cristo. Sai do teu lugar e venha. Nós queremos orar por você. Os pastores vão impor as mãos sobre você, e o Senhor vai transformar muitas coisas a partir de hoje na sua vida, porque você entendeu aonde você foi inserido, qual é a sua posição. Saia do seu lugar e venha.